Já comecei higienizando a pele com esse lencinho da Luisance. Espera secar um pouquinho, é muito importante deixar bem sequinho para depois vir com o produto. Eu vou aplicar essa bruma hidratante da Dalla. Antes, ela tem uns brilhinhos também, não sei se dá pra enxergar. Eu vou aplicar antes de começar a maquiagem, deixa secar na pele. Não gosto de nenhuma coisa para ajudar essa água a evaporar, porque a pele tem que absorver tudo que precisa e o que evaporar é o excesso. Agora eu vou começar com a base. Ó, eu vou misturar 2 tons de base para dar o tomzinho dela. O que eu vou estar usando aqui é a 6 chocolate e a 7 bege da Ruby Rose. Vou usar um diluidor nessa base para deixar ela mais fluida, mais leve a cobertura. A pele dela é bem boa, não precisa ter muita cobertura. Então eu coloquei aqui um pouquinho de diluidor. Esse que eu estou utilizando é da Luisance. Esse cover, diluidor de maquiagem. Misturei aqui a base. Vou passar por todo o rosto dela. Eu gosto de utilizar esse pincel por conta do aproveitamento do produto. Ou seja, todo o produto que você passou aqui que você colocou aqui na plaquinha, ele vai pro rosto da pessoa, porque esse pincel ele é fino. Então, o produto que não for pro rosto, que entrar no pincel, ele sai do outro lado, por ele ser fino. Então, você consegue virar e utilizar do outro lado, utilizar todo o produto depositado. Ele não é para dar acabamento, tá? Fazer só a pele com ele não é muito indicado, porque ele deixa um pouco piscado a base. Então é mais para aplicação e depois vem dando acabamento com a esponjinha. Sempre traz por todo o contorno do rosto, para não ficar com o efeito de máscara. Leva para a orelha, puxa sempre os cabelinhos assim, ó. Eu não gosto de subir muito a raiz do cabelo na parte de cima, porque a gente geralmente tem essa parte da testa bem escura. Então eu gosto de pegar só o excesso da base com a esponjinha e subir ali perto do cabelo. Ó, ainda sobra bastante produto. Se você vier direto com a esponjinha, aqui ela vai sugar bastante produto. Provavelmente você vai precisar colocar um pouco mais de base. Então pode dar uma preparada na pálpebra. Vou dar uma tomada da cor, olha bem lá pra cima, muito bonito. E eu gosto de vir aqui com a base nessa parte de baixo do olho, já para dar uma cobertura, depois não precisar utilizar tanto corretivo. Com o restinho de base que sobrou aqui, eu coloco um pouquinho de iluminador líquido e uso para fazer o colo. Então, naquele restinho de base que tava aqui, eu misturei um pouquinho de iluminador líquido. Esse aqui é o da Dalla, cor 02. E vou aplicar com esse pincelzinho da Ruby Rose 3HD Kabuki. Dá um efeito maravilhoso no olho. Fica iluminado, mas sem ficar brilho em excesso, porque misturou com a base. Então, vai dar um tom mesmo. Também pode fazer isso no rosto. Mas tem que tomar cuidado com a pele. Se for muito oleosa, ela vai dar um aspecto de oleoso muito rápido. Eu gosto de passar nesses pontos mais altos. Aqui no ombro. Olha pra lá. Assim, esse nervinho que parece aqui. Quando mexe, dá um efeito bonito. Esse restinho que sobrou aqui, ó, um pouquinho. Vou só pegar com a esponjinha e aplicar aqui na maçã. E você já vem espalhando toda a base que a gente passou no rosto. Nosso
deixar um tempinho assim, porque ela já dá uma oxidada na cor, né? E acrescenta melhor com a cor da pele. Então aí já venho espalhando. Aqui nessa parte da testa que eu tinha falado com vocês, eu não gosto de subir muito, eu venho com a esponjinha, tiro a marcação e levo só o excesso ali pra raiz do cabelo. Esfuma bem, levantar a orelha. Toma bastante cuidado com essa parte aqui do maxilar, que geralmente a gente acaba esquecendo. Principalmente quando a maquiagem é automaquiagem, a gente tá olhando de frente pro espelho e esquece das laterais. Mas as pessoas quando veem a gente, olha na lateral do rosto da gente. Aí aparece aquela máscara. Pele pronta, o colo bem iluminado, bem bonito, ó, muito que dá. A gente vai vir corrigindo essa pele com o corretivo. Agora eu vou vir com esse corretivo da Ruby Rose, é o L2, aliás, o L3. Vou vir corrigindo o rosto dela. Como ele é um tom mais próximo da cor do rosto dela, eu vou vir apenas corrigindo essas áreas que ficaram mais leves por conta da base também de brilho e tal. Então essa parte do centro do rosto que a gente costuma ter mais mexinhas e tudo mais, o pessoal dá uma medida extra aqui. Natural do nariz, da testa. Venho com a esponjinha. Aqui nessa parte de baixo do olho, eu gosto de vir com o dedo. Eu acho que o dedo suga menos produto. Dessa forma, ele entrega um pouco mais de correção aqui nessa parte. Se eu vou tirar menos produto, porque a esponjinha suga mais produto. Então, se eu vou tirar mais, eu tiro um pouco da cobertura também. Então, eu gosto de ver com o dedo para dar um pouco mais aqui, um pouco da orelha e tudo mais. Essa lateral do nariz, porque geralmente a maioria das pessoas tem essa área mais vermelhinha, né? Agora eu venho com o L2, que é um tom mais claro que o dela. Eu vou vir fazendo a iluminação dessa lado. Como que eu gosto de fazer essa iluminação? Eu pego pouco produto e aplico só nessa parte que a gente tem, que é mais fundinho do olho. Então, só nessa linha, eu aplico o corretivo mais claro. Não sei se deu pra ver. Levanta um pouquinho. Então, só naquela linha. Só nessa linha que a gente tem geralmente mais fundo. Então, vou aplicar aqui, ó, só pra tirar essa impressão do fundo. Na hora que você esfuma, ele some e tira esse efeito mais fundinho também. Aí já vem iluminando o queixo, o arco do pupilo, a parte superior do nariz, o centro da testa. E eu gosto de fazer da iluminação aqui da lateral. Se você anular toda essa área com o mesmo tom, a impressão é que o seu nariz está mais fino, porque depois a gente vai fazer o contorno aqui e aqui em cima tá bem clarinho. Então o efeito que vai dar que o seu nariz é mais fino e que toda essa área aqui, ó, do seu nariz, toda essa lateral faz parte dessa área da bochecha aqui. Então se você neutralizar tudo isso da mesma cor, essa é a impressão que vai dar. Então, tudo que você faz, você traz mais pra frente, né? Então, você aplana essa área aqui, fica bem aplanada assim, ó, essa área. E depois você vai vir um pouco mais escuro aqui, com mais definição. Tudo iluminadinho, a gente volta com a esponjinha dando o acabamento. Tira bem o efeito de
fundinho aqui do olho. É normal, tem gente que tem um pouco mais fundo, tem gente que não, mas isso é normal. Então, com a pele molhada, eu gosto de fazer o contorno, a iluminação e o blush. Quem já acompanha há um bom tempo aí os videozinhos, sabe que é assim que eu gosto de fazer a pele, mas eu sempre tá falando que com a pele molhada, tudo que você aplicar em pó agora vai ter uma fixação melhor, né, uma duração melhor e também vai entregar uma cor mais vívida. Quando a gente tem uma sombra que ela não pigmenta muito bem, se a gente molhar aquela sombra, ela acaba ficando com um tom mais escuro e vai pigmentar melhor. É a mesma coisa, você pega um pó aqui, no caso esse de contorno, vai colocar em cima da pele molhada, ele vai grudar, vai durar mais e a pigmentação dele vai ser mais real, como que a gente vê aqui na embalagem. Às vezes a gente gosta de uma cor e tal, e a hora que aplica na pele ela não fica daquele jeito. Então, isso acaba influenciando também. Quando a gente faz esse contorno em cima da pele molhada com o pó, não podemos arrastar, fazer movimentos muito bruscos de levar essa base, porque senão vai acabar manchando. Então você vem aplicando primeiro, aplica o produto, depois você dá uma arrastadinha, uma levedinha, mas tudo muito de leve, pega sempre no fim do pincel, bem de leve, começa aqui na raiz do cabelo e vai trazendo em direção à boca, e entrar aqui no final, aliás, no início do olho aqui. Tava bem pra bochechinha, que é toda essa área que a gente quer dar uma afunilada. O maxilar eu gosto de fazer um pouco de definição também, sem muito produto, é só pra definir mais mesmo. Traz aqui pra baixo do rosto, né, que ele dá um efeito, tira a papada. Aqui até dá pra arrastar, bem escondidinho, né? E a gente tá só com a sujeirinha do pincel também, então acaba não arrasta bem. Aí quando volta pro centro do rosto já é mais batidinho. Aqui na lateral da testa também, a gente diminui aqui esse diâmetro, né, da testa. Quando você coloca mais escuro aqui, você vai diminuir essa testa. Mas é bem importante analisar, tem pessoas que têm aquela testinha bem pequenininha, 2 dedinhos de testa, aí compensa, vai deixar o rosto mais fino e menor. Não fica estranho. Tem que analisar o seu rosto e ver o que fica bom pra você. Ó, aqui na raiz do cabelo também funciona. Tem pessoas que têm uma testa desse tamanho. Então, se você vier com o contorno aqui, ele vai pegar mais ou menos essa área e vai ficar com isso daqui de testa. Então tem que analisar, ver se tem espaço para fazer esse contorno. Se não tem necessidade. Se tem, faça aqui por trás mais definição para o rosto também. Lateral. O ponto alto da orelha em direção aos lados, para onde inicia o olho. Batidinhas, movimentos bem leves. Fazendo rápido aqui, às vezes dá a impressão que o movimento é pesado, né? Que a gente arrasta o pincel, que bate o pincel com força no rosto, mas é bem levinho. Vai só arrastando, aliás, trazendo sem arrastar. Todo baixo, maxilar, definição maxilar, a parte de baixo, circulares. Ó, no queixo também segue a mesma regra da testa. Se a pessoa tem um queixinho pequenininho, um rosto mais curtinho, geralmente quem tem testa pequena tem um rosto curto por um todo. Aqui também é. Então, passa pouco produto, não precisa de muito entrar muito aqui. O nariz eu gosto de deixar por último, em alguns casos.
No nariz eu vou usar esse pincelzinho, que é mais preciso, né? Tem uma pontinha. É o P86 carro de luz. Vou pegar o mesmo tom que eu fiz junto, do batidinhas. No final da sobrancelha, pro finalzinho do nariz. Eu venho fechando para dar a impressão de um nariz mais sumido. Tem que começar aqui em cima, o acúmulo do produto ser aqui, e depois o que for levando para frente, por apenas um furo rosinha, só o fiorinho mesmo da cor. Fica muito escuro aqui na frente. A gente tem que fechar sempre essa parte aqui. Frente. E ficar com aquele nariz muito longo, entendeu? Então você vem afinando ele. Depois no final você tem que fechar esse traço para terminar o nariz, né? Senão vai fazer um nariz mais longo. Eu gosto de vir dando batidinhas e trazendo para frente. Se você arrastar com força, fazer movimentos muito assim bruscos, ele vai dar uma manchada na base que você passou. Então, eu venho dando batidinhas e, se preciso, uma arrastadinha, mas de leve. Aqui em cima tá a parte mais clara, né, que é o corretivo que a gente passou. E eu venho dando batidinhas aqui para esfumar ele, tirar toda a marcação que ficar com o pó mais claro, aliás, mais escuro. Uma coisa que eu gosto de fazer também às vezes é contornar essa áreazinha para dar um efeito de boca mais, para um biquinho a mais, um volume a mais aqui nesse lado. Essa aqui, mas bem de leve, só sugerindo vocês, porque eu nem peguei mais produto, só sugerindo. O contorno todo rosto. Agora a gente vai ver selando toda essa pele. Então é muito importante analisar se essa pele tá tudo certinho, se não tem nada manchado, porque depois que a gente for selar essa pele, não tem mais o que fazer, não tem como tirar nada que tenha ficado aqui errado. Então analisa bem, vê se não tem nada manchado, dá batidinhas, volta uma escondinha, volta pro dedo. Fala pra ela olhar pra cima, olha pra cima. Ó, toda essa área aqui costuma acumular produto. A gente tem mais dobrinhas, é uma área que fica mexendo a todo momento. Então, dá batidinhas pra tirar todo esse excesso. Então, essa área aqui eu gosto de selar, pro primeiro que tudo, pra ela já ir aderindo ao pó, né? Pra ela ficar aqui fazendo bakers, que chama essa técnica de deixar o rosto com aquele excesso de pó. Então eu gosto de fazer essa área do olho para deixar ela primeiro ficando mais tempo, né, com o pó, e também por conta de essa área a gente acaba usando mais produto, que vem o corretivo do tom da pele, depois vem o iluminador, fora a base e tudo que a gente passou ali. Então essa área tem um acúmulo de produto e é a área que a gente mais mexe, que tem mais ruína, independente da idade. Então essa área ela tem que estar bem selada, porém ela tem que estar um pouco mais seca. Por isso que eu gosto de fazer o contorno e tal, para depois vir passando o pó aqui. Essa área ela já vai ter absorvido todo o corretivo, já vai ter pegado para ela o que ela... já vai ter pego para ela, ela já vai ter pego para ela tudo que ela precisa para anular ali. Então o excesso que fica aqui acumulado é justamente isso, é excesso. Então você tem que tirar esse excesso e vir com o pó. Ela já vai ter secado toda essa área aqui. Então se você passar o corretivo aqui nessa área e já vier selando, ela vai sugar muito pó e vai craquelar toda essa área. Então eu gosto de vir com ela primeiro aqui, fiz toda a correção e tal, faço o contorno, faz o que tem que fazer, pra depois vir selando ela.
tira todo o excesso com o dedo aqui e passa o pó. Ela vai sugar menos pó e vai ficar mais tempo com ele, porque daí depois eu tenho que fazer todo o rosto primeiro para depois me varrendo ali. Então ela fica bem seladinha e é a área que menos sai produto, conforme vai passando o tempo. Limpou a área, vem com o pó. Gosto de pegar com uma esponjinha assim, dessas de paninho, e vem aplicando. Aperta mesmo, gente. Ó, pega um excesso de pó, aperta nessa área, aqui também. Eu já vou selar toda a área que foi iluminada. A parte do contorno ainda não. De pó aqui. Ó, nessa área que a gente faz o contorno, eu gosto de voltar com o pó dando uma definida aqui, ó. Mas tem que tomar cuidado com isso. Quem tem o rosto muito quadrado, se fizer essa parte aqui, o rosto vai ficar mais quadradão ainda. Então, pra quem tem o rosto redondo, se quiser dar uma definida, no caso dela, o rosto é mais redondinho, a bochecha é mais proeminente. Então, a gente vem afinando com o contorno. Dar essa linha aqui, essa definição dessa linha aqui, para deixar o rosto mais anguloso. Aí tem a definição aqui, dessa parte que a gente fez do contorno, aí a gente vem iluminando um pouquinho essa área aqui, definindo esse contorno da bochecha. Deixa aí cozinhando e vamos para o blush. O blush que a gente vai utilizar é esse trio da Ruby Rose. Ó, ele tem um tonzinho mais pêssego, um rosado bem clarinho e um rosado mais marsala. Muito legal esse kit. Lembrando que todos os produtos vocês encontram aqui na Nova Era. Esse kit é muito bacana porque ele atende bastante tom de pele, ó. Nela eu vou usar esse tom aqui mais pêssego. Ele tem um pouquinho de cintilância, mas é bem levinho. Não vai ficar bem bonito. O pincelzinho é o pincel para blush da Macrie B102. Vou aplicar aqui no centro do rosto, uma cezinha. Aplicou o blush, pode botar assim. Aplicou o blush, colocou o iluminador. Iluminador eu sempre gosto de utilizar dois tons, que é um mais bronze, né, pra casar melhor aqui com o contorno que a gente faz, e um mais iluminador mesmo, mais douradinho no caso da pele dela. Então eu vou utilizar o Spice da Ruby Rose, que é um tom mais coralzinho, mais cobre, mais bronze, e o 4 Precious, sei lá, não sei falar inglês, nem o português, que é um tom mais douradinho, tá bem? Então a gente veio com o iluminador em pó. Eu vou vir com esse daqui também compacto, que é da paletinha da Ruby Rose, só pra dar um grauzinho mais. Vou vir com esse dourado aqui, que é o Warm Chocolate. Isso aqui pra dar um efeito a mais aqui nesse contorno. Tem que tomar cuidado quando o tom de pele é mais escuro de usar iluminador muito claro. No caso esse daqui, dourado, ele deixa a pele negra, morena e negra, muito branca, muito esbranquiçada, fica prata na pele. Então acaba ficando um efeito feio. Eu gosto de pôr ele primeiro, para dar um ponto de luz, e eu venho dando uma colorida nele, né, uma tirada desse esbranquiçado com cores mais escuras, no caso esse daqui fora. Aí tira tudo esbranquiçado, fica um iluminado mais difuso. Tendo feito esse contorno, iluminação, blush, tudo pronto, a gente vai vir varrendo. Pra varrer todo esse pó que a gente já colocou no rosto, eu gosto de vir com um pó compacto, que pode ser do tom da pele dela ou um tomzinho mais claro, não tem problema.
a gente vai só usar para varrer todo esse pó aqui. Já aproveita em todas as áreas que a gente ainda não passou o pó. No caso aqui, assim. Já vem espalhando na testa também. Evita o contorno. O contorno eu gosto de voltar com o pó mais escuro mesmo para dar um efeito. Então eu evito ele. Passo mais aqui nessas áreas mesmo. Utilizou o pó translúcido ou banana nesse caso. Eu gosto de vir varrendo assim. Aproveito para tirar toda a marcação que tiver do contorno. Excesso de blush, tirar tudo nessa parte. Volto com o pó mais escuro, só para dar mais uma selada nesse contorno, né? Pego um tiro de excesso e venho dando uma barriga. Pego bem no final do pincel para tirar toda a força e venho mal encostando o pincel na pele. Sujeirinha, passa em toda essa área do contorno, só para deixar ele um pouco mais vivo. O pó ele acaba dando uma esbranquiçada no contorno, o pó mais claro. Então, para a gente deixar um pouco mais vivo, né, esse efeito dele, a gente volta para mais escuro. Pronto, a pele está bem selada. Vocês perceberam que eu fiz com ela com o olho fechado, então olha para cima. Essa área, ó, ainda tá com o acúmulo de pó. Eu gosto de deixar ali, até porque a gente vai fazer o olho, cai sombra e tal, então é bom pra varrer. Então eu deixo assim, com esse excesso de pó, e vamos fazer o olho. Agora vamos para a parte mais difícil do meio, o olho. Vamos lá. Agora vamos começar no olho. Eu vou vir com essa paletinha da Ruby Rose. Essa é a... já apagou aqui, Color Correct 12 corretivos. Ó, vou vir com um tom médio aqui. Eu não gosto de usar tons muito claros. Tipo, eu poderia fazer esse daqui, né? Que a gente vai vir com sombra e tal. Mas eu não gosto de usar muito claro, porque depois, ó, vou misturar esses dois. Porque se às vezes sobrar um pouquinho de corretivo aqui e aqui nessa lateral, acaba dando uma marcada muito claro, né? Então, eu gosto de ver com um tomzinho mais próximo assim da pele. Esse daqui tá claro, porém não é um branco pra pele dela. Por que a gente tem que aplicar corretivo na pálpebra? Porque tudo que a gente for utilizar em pó tem que ter uma coisa em creme embaixo. Pode ser em creme, pode ser em líquido, o corretivo líquido também funciona. Porém, corretivos líquidos geralmente tendem a secar e ficar mais sequinho mesmo. É difícil um corretivo que não seca, que fica muito oleoso. Então, o ideal é utilizar alguma coisa em creme mesmo. Eu vou vir com essa paletinha da Ruby também. Essa é a Sky, em tons azuis, muito bonita, maravilhosa. Vou utilizar essa verdinha aqui. O pincelzinho que eu vou utilizar é esse da Macrylan, é o M912. Deixa eu colocar muito pra cima. Ó, M912, é um pincelzinho de esfumar. E eu vou vir aqui nesse verdinho, um pouquinho desse verde água, os dois. E vou aplicar, aliás, uma coisa que eu esqueci. Antes de iniciar a sombra, tira o excesso de corretivo que a gente passou. Então, o pincel ele vai entregar bastante produto. A gente volta com a esponjinha, tira todo esse excesso para não marcar, não manchar. Se tiver muito corretivo aqui, às vezes vem com o pincel e acaba arrastando esse corretivo. Então, voltando essas duas cores e vamos aplicar em todo o ponto. Ó, essa daqui é a paleta da Luisance Vanity. Eu vou utilizar esse tomzinho aqui, que é um laranjinha. Vou aplicar. Com um pincelzinho
mais gordinho. Esse aqui é o A35 da Macrylan. Vamos fazer um mais gordinho, a gente faz vai e vem para aplicar o produto, limpa e depois esfuma ele. Vai e vem para aplicar o produto e depois movimentos circulares para esfumar ele. A pálpebra dela já tá com um tomzinho mais roxinho, mais rosado. E eu vou vir com esse tom aqui de azul pra marcar o côncavo. A técnica que a gente vai fazer é o cut luz. Então, na hora de pigmentar aqui o côncavo e a pálpebra, a gente pigmenta a lateral, toda a parte superior e a lateral interna, porque o cut luz é só aqui nessa área, então tem que ter fechar o côncavo aqui, porque depois ele é um cortinho aqui nessa parte superior, então tem que ter a parte do côncavo, mas a parte interna aqui não tem necessidade, senão depois fica mais difícil ainda para entregar uma cor mais clarinha ali no centro. Então pigmenta só a lateral e a parte de fora. O formato do cut luz, ele é redondo aqui a parte de cima, um pouco mais aberto, e aí ele vai afunilando aqui na parte interna. Então pode entrar um pouquinho desse tom, sobe ali, vai voltar com o primeiro tom, dando uma esfumada nessa parte. Vou repetir aqui nesse lado. Pega o tom de azul, aplica na lateral e vai entrando pro côncavo. Aplica primeiro, depois esfuma. Aplicar na parte interna também. Toma cuidado para não entrar muito aqui nessa área, porque senão ele dá um efeito de olho cansado, de olheira. Então tente se manter só aqui no centro, na parte do olho mesmo. Essa lateral de ossinho aqui já não fica bacana. Então aplicou e esfuma, movimentos de vai e vem. Volta com o primeiro tom, só com o pincel sujinho mesmo, sem pegar produto, e esfuma só as bordinhas desse azul. Por que que eu não vim com o azul direto? Eu acho que fica mais fácil de esfumar quando tem um tom que é mais próximo do tom da pele da gente. Então, no caso, rosa, vinho, tons assim que tem um pouco de marrom e tal, eles acabam sendo mais fáceis de sumir na pele. Então a hora que a gente esfuma, ele dá um acabamento melhor aqui do que se eu viesse direto com o azul. Dá também pra fazer assim com o azul, mas dá um pouco mais de trabalho pra esfumar e sumir esse tom. E sempre acaba ficando um pouco marcado. Ó, com o côncavo todo esfumado, ó, essa área do centro a gente não faz, como eu falei, a gente vai vir com um tom mais claro. Então, pra evitar que ele fique meio uma cor diferente ali, eu gosto de deixar ele sem completar. Então, o cut, ó, eu vou utilizar um corretivo. No caso, esse daqui é o amarelinho, daquela mesma paleta. E eu vou abrir o olho um pouquinho, ó, só pra me saber aonde é o côncavo dela, pode fechar. Ó, então, eu visualizei ali e vou marcar o côncavo. Abre de novo, pode fechar. Marquei o côncavo. Então eu gosto de arrumar bem o pincel, para o pelinho dele ficar bem certinho, ó, dos dois lados. E eu venho carimbando esse pincel aqui. Estica bem a pele, ó. O que dá o diferencial dessa técnica é você cortar, ó, esse cut crease bem retinho. Bem retinho, que eu digo, é um traço limpo, porém ele é mais curvadinho assim, ó. Abre o olho, pode fechar. E traz aqui pro centro do olho. Como eu disse, a parte de cima é maior que a parte do final desse cut crease. Então, ó, começa ele maiorzinho e vai afunilando aqui.
esse é o efeito que a gente precisa. Vamos fazer no outro olho. Você aplica o acúmulo de produto e já traz pra baixo. Se deixar muito produto aqui em cima, a hora que abre o olho ele acumula. E a hora que aplicar a sombra ele também vai acumular. Então tem que colocar a quantidade correta. Ver se tá igual. Tenta arrumar o máximo possível. Óbvio que nunca fica igualzinho, mas a gente tem que tentar mais próximo. Traz aqui pro centro, mais fininho. E vai arrumando toda essa linha. Aqui ele ficou um pouco mais claro, tá vendo? Tem um pouco menos de corretivo aqui. Então vou pegar mais corretivo, arrumar o pincel de novo e fazer ele um pouquinho mais escuro. Aliás, mais pigmentado. Que isso interfere na sombra clara que a gente vai colocar depois. Também, se não tiver muito produto aqui, na hora de fazer esse corte, ele não fica tão limpinho. Então, faz o corte, depois limpa bem o pincel e tira esse excesso de produto aqui, pra não manchar a sombra de baixo. Aliás, a sombra que vai ser colocada por cima. Essa é a aparência dele no começo. Aí eu vou limpar o pincel e vou dar uma esfumadinha de leve aqui nessa parte. Como que a gente esfuma isso? Limpando bem o pincel e dando batidinhas para tirar toda essa marcação. Traz de fora para dentro. Se você trouxer daqui para lá, vai acabar invadindo o espaço do azul ali. Então é sempre batidinha só aqui naquela área para tirar o excesso. Limpa o pincel para não levar mais produto. Tira toda essa marcação. Ó, por que que a gente faz ele mais fino aqui? Porque na hora de esfumar, ele dá uma largada, ó. Então se a gente já fizer ele na lateral, na hora de esfumar, ele vem parar aqui. E fica um cut completo, não vai ficar a pálpebra luz. O cut luz, aliás. Então tira toda essa marcação, dando batidinhas, limpa. Eu gosto de voltar com o dedo também, que eu acho que o dedo dá uma esfumada melhor, mas tem que tirar esse excesso. Para dar mais efeito desse cut luz, o ideal é que o centro seja bem claro e a lateral seja menos clara que o centro. Então, ó, eu gosto de escolher 2 tons. No caso aqui eu tô usando o azul, né? Então eu escolher 2 tons. Por exemplo, esse azul, que ele é mais escuro, a gente põe na lateral pra fazer o degradê até o centro, que daí teria esse azul. Então pra fazer esse centro, eu vou utilizar um pouquinho de prata. Esse daqui é daquela paleta da Luisance Zenith. Vou usar esse prata só no centro aqui. Vou aplicar bem ali em cima. Vou dar esse fundo com prata pra ficar bem claro e depois eu venho com aquele azul que a gente escolheu ali antes. Vou colocar um pouquinho de prata nos dois aqui, fazendo já o cortinho. Vou tomar bastante cuidado pra não invadir a sombra de baixo, senão ele vai dar um efeito acinzentado ali. A gente vem com um tom mais claro, né? Aí no tom mais escuro acaba dando uma acinzentada, então tem que tomar bastante cuidado ali e trazer pra baixo. Aí agora a gente vai vir com um azul mais claro. Vou vir com esse azul mais claro. Vou aplicar ele aqui nessa lateral, trazendo pro centro, em cima daquele prata. Ele vai ficar mais clarinho. Puxa bem pra fazer ali, ó. Daí ele vai esticar bem a pálpebra, você consegue ficar certinho. Se a gente usasse só o azul direto, ia ficar um azul um pouquinho mais escuro. Então eu gosto de vir com esse tom mais claro. Aplicou esse tom, vamos vir com o mesmo pincel
É bom até que dá uma mesclada nas cores. Eu vou vir com esse azul mais escuro aqui. Tiro o excesso. E vou vir carimbando aqui nessa lateral. Não tem problema invadir um pouquinho daquele azul aqui no final, do primeiro azul, né? Porque a gente quer uma mesclagem de tudo. É importante vir primeiro com o tom mais claro, porque depois, ó, a hora que a gente aplica o mais escuro, no caso aqui, invadiu um pouco aqui. Se eu quiser corrigir isso, é só vir com um tom mais claro por cima, que ele vai pigmentar bem. Agora, se eu tivesse vindo direto com o tom mais escuro aplicado aqui, pra depois vir com o claro, eu não consigo tirar essa marcação aqui. Então, é bom vir primeiro com o tom mais claro. Depois eu vou voltar arrumando ali pra vocês verem. Depois, pra tirar toda aquela marcação, eu volto com o tom mais claro, que eu passei primeiro, que era o prata, e volto colocando no meio, levando pra lateral, pra tirar toda essa marcação de azul. Ele ficar bem claro no meio. E nas laterais mais escuro. Agora eu vou vir com o preto, pra dar mais esse efeito de esfumado do preto, né? Aliás, do tom mais escuro e daí o centro mais claro, a gente tem que colocar um pouquinho de preto aqui nessa lateral. Então pega um pincel bem pequenininho, esse daqui é o E36 da Ruby Rose, e aplica bem aqui, pontual, na lateral aqui, e no início a gente tem que aplicar também, só que com mais cuidado. Então eu limpo um pouquinho e vou colocar só a sujeirinha aqui, por conta daquele efeito que eu falei pra vocês, de dar uma cara de olho cansado com olheira. Então tem que colocar com cuidado aqui. E essa parte de cada, a parte externa do olho, né, não tem problema. Tem que deixar ele o máximo possível redondo. Então aqui eu invadi um pouquinho aqui a lateral. É só tirar um pouquinho o excesso com o dedo, ó. Ele ficar um pouco mais redondinho. Esse olho ele é mais redondo. Vou passar um pouquinho de preto só aqui pra dar um efeito, mas é só sujeirinha do pincel, não peguei mais produto. Então, vou passar um pouquinho aqui só pra dar um efeito também. Da mesma forma, vai pegar um pouco de produto, tira o excesso e aplica aqui no final. Tira o excesso e aplica na parte interna, sem sair muito aqui da pálpebra, sem invadir muito aqui a lateral. Esfuma bem com esse azul, tira bem mais o excesso. Vamos fazer ali só uma marcaçãozinha do côncavo. Pega sempre no finalzinho do pincel pra não ficar bem levinha. Vai dando batidinhas até esfumar tudo. Pode tirar. Depois, pra finalizar, só pra dar um efeito mais clarinho, eu vou vir com esse delineador da Luisance. Ele é holográfico, ó, mais clarinho, né, mais branquinho. Vou aplicar só ali na parte do cut. Vou deixar mais marcadinho. Vou trazer aqui pro centro também. Esse delineador, ele seca, então ele começa a arrastar e tirar. Eu aplico, ó, ele já secou ali. Se eu voltar com o pincel seco, ele vai tirar o delineador que tá seco embaixo. Então sempre molha o pincel pra fazer esse efeito. Tá pronto, agora é só passar o delineador
e colar os cílios. Eu vou pular essa parte pra ficar um pouquinho mais rápido. Pro lábio, eu vou usar esses dois produtos da Dalla Makeup. Esse daqui é um lip tint. Deixa eu ver se ele tem referência. Bem naturalzinha, chama. Adorei. Vou aplicar aqui no centro do lábio. Um pouco mais de excesso pra ele dar uma escorridinha. Na parte de cima também. Vou subindo aos poucos. Eu quero esse efeito de centro do lábio mais escurinho e a lateral mais clarinha, sem muita definição. Tá vendo? Ele já escorre nas fissurinhas do lábio. Eu não vou passar com um pincel aqui na lateral porque eu não quero definidinho o contorno do lábio. Quero ele bem esfumadinho. Volto reaplicando no centro do lábio. Deixa secar um pouquinho. E eu vou aplicar esse top coat da Dalla. É um gloss bem grossinho, porque ele dá um efeito muito bonito no lábio. Bem grosso. Agora que os cílios já secou, pode abrir.